trabalho em conjunto entre a disciplina de motores de combustão interna ciclo Otto e a química do segundo ano do técnico manutenção. Bom, nós vamos discutir um pouquinho aqui nessa parte de combustão, que é a matéria correlacionada entre química, né, e motores de combustão. Já falar um pouquinho de química orgânica, que é foco do terceiro ano do ensino médio, mas nós vamos comentar um pouco aqui. E a principal função que nós vamos antecipar e estudar um pouco vai ser a função álcool, tudo bem? Primeira coisa, o que seria a química orgânica, né? A química orgânica é basicamente, gente, é a química que estuda principalmente carbono e hidrogênio, hoje a gente chama de hidrocarbonetos, tá? Nós vamos ver as funções, como que acontecem as cadeias e como é que é a nomenclatura. Primeiramente, nós vamos passar para a nomenclatura, né? Como é que se fala os nomes dessas substâncias, né? A gente vai ter um prefixo, tá bom? Que é função do número de carbonos. O meio, que é função das ligações. E o sufixo, que é função da função final daquela molécula, tá bom? Bom, ou daquela cadeia, né? Primeiramente é o seguinte, o que acontece no prefixo? O prefixo é função do tanto de carbono que existe na minha estrutura. Se eu tiver um carbono, eu começo com met. Se eu tiver 2 carbonos, com et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. E assim por diante. Então, met, et, prop, but, pent. No meio de saturação, eu vou ter que ver como que estão organizadas as nossas ligações. Se elas são ligações simples. Lembre-se nos vídeos anteriores que o carbono, para se estabilizar, ele faz 4 ligações, né? Ó, esse aqui é a molécula de carbono mais simples, que é o metano, nós vamos ver, tá bom? Então ele tem que fazer 4 ligações para se estabilizar, e essas ligações elas podem ser duplas ou até triplas, tá bem? E a função principal que nós vamos estudar depois é a função álcool, que é o hidroxila, que vem depois. Vamos conversar um pouquinho sobre essas estruturas de carbono. Bom, então a primeira, mais simples, vai ser a seguinte. Vai ser a de um carbono. É bem claro, né? Eu tenho um carbono só e vou me ligar com ligações simples, que seria a molécula mais simples para a gente aqui. 4 ligações simples, eu estabilizo a molécula de carbono e vamos dar o nome para ela então. Então a gente começa, um carbono é met. Perfeito? As ligações são simples, a gente adiciona no meio de saturação AN e o final, ó, a função é hidrocarboneto, finaliza com O. Então o nome total dessa substância mais simples chama-se metano. Perfeito? Observem que um carbono ele não tem como ter um meteno ou metino. Por quê? Porque eu não tenho como fazer, né, 2 ligações sozinhas aqui, né? Tá bom? Vamos passar para a segunda prática nossa. Vamos falar do 2 carbonos, então. 2 carbonos, vamos desenhar a molécula com ligações simples, né? A gente vai preencher de hidrogênio, tá bom? O hidrogênio você pode representá-lo ou não, tá? Vamos representar aqui para vocês irem se acostumando. O hidrogênio faz uma... Como é que chama essa ligação aqui, gente? Essa ligação é uma ligação covalente, né? Vamos lá. 2 carbonos, prefixo et. Ligações simples AN. Hidrocarboneto O. Esse elemento, essa molécula, vai se chamar etano. Que a gente depois vai ver como é que vai funcionar o etanol. E assim por diante, gente. Se tiver 3, é prop. Se tiver 4, é but. Perfeito? Então é assim que a gente vai se organizar nessa tabela. A gente volta à tabela e vai montando as moléculas do jeito que a gente quiser. Tá bem? Falando sobre a subdivisão dos hidrocarbonetos, nós vamos ter os alcanos, né? Ou parafinas. Aqui nós vamos ter um butano, que vai ser essa primeira molécula aqui, ó. Primeira, esse alcano, primeiro. Aqui tem um desenho em 3D dela, ó. Percebam que as ligações são simples, né?
Eu tenho 4 carbonos na minha matriz e depois em branco aí preenchido por hidrogênio, ok? Ó, ligação simples, dupla de hidrogênio, simples, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre que nas pontas a gente vai ter que ter uma ligação a mais, né? Porque a gente tem que estabilizar os finais das cadeias, né? Aqui tem uma fórmula geral, mas não é muito importante não pra gente aqui, tá? Só depois, quando vocês evoluírem aí. Depois passando, a gente vai ter os alcenos. Os alcenos eles vão apresentar uma ligação dupla, que eu vou identificar em vermelho aqui para vocês verem. Ó, olha aqui a ligação dupla. Então, essa segunda molécula aqui vai ser os alcenos. Olha aqui, ó. Tá vendo essa ligação dupla compartilhada? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estabilizou. E aí, como é que chama essa ligação? Só para curiosidade, né? Então, é but, né? Ó. Beleza. Tá na primeira parte, né? Tá na primeira ligação. 1, N. O 1 significa a posição. O EN, ele significa a nossa saturação, que tem uma dupla, perfeito? Então, vai chamar but1N, essa molécula, tá bom? E terceiro, para finalizar, a gente tem os alcinos também, tá bem? Que a gente tem a ligação tripla, que está identificada aqui, ó. Vamos colocar na terceira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nem precisou de hidrogênio, né? Já estabilizou o carbono. E como é que vai chamar esse alcino? But. Está na primeira cadeia, né? No começo da cadeia. But1In. Ok? E é assim que a gente vai dar o nome. Isso aqui não é tão importante para a gente não, tá? Isso é só para conhecimento. Nas representações também nós vamos ter uma coisa nova. Ao invés de a gente ter que ficar fazendo, sempre preencher, né, hidrogênio, etc e tal, nas minhas cadeias, que eu posso ter cadeias longas, eu posso simplificá-las por linhas, tá vendo? Aqui se representaria cada conexão, um carbono e hidrogênio, você não precisa de conectar. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. 5 carbonos, eu tenho um prefixo, pente. Ligações somente simples, an, e o final, grupo hidrocarboneto, O. Então, essa molécula chama-se pentano. Ok? Como é que eu representaria, então, uma dessas moléculas aqui, ó? Dentro desse modelo só de linhas, eu faria isso aqui, ó. 1, 2, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, e aqui eu faço uma ligação dupla, uma linha dupla. Está representado para a gente, tá bem? Aí tem heptano, octano, né? E vamos indo. A função álcool. A gente vai estudar principalmente a função álcool por causa do etanol, tá bem? Então, álcool é toda substância orgânica que contém um ou mais grupos de hidroxila. Hidroxila é o grupo OH. OH, o oxigênio está sendo representado em vermelho aqui. Ó, carbono, carbono, oxigênio, hidrogênio. Perfeito? Então, vamos fazer a molécula do etanol. A molécula do etanol está aqui, ó. CH3, CH2, grupo OH. Tá bom? Ó, CH3, 1, 2, 3, de hidrogênio. Conecta com outra molécula de carbono. Ó, vou até colocar o hidrogênio aqui para não ter confusão. Ligações simples, etanol, ok? AN. E agora, ó, para conectar aqui, ó, a gente vai fazer uma covalente entre oxigênio e hidrogênio, que seria esse vermelho aqui, tá bom? Então aqui nós temos o etanol, ó, et, ligações simples, an, e o grupo final, ol, álcool, grupo álcool. Então a gente pode ter etanol, metanol, propanol, perfeito? Butanol, pentanol, só variando os carbonos aí, tá vendo? Metanol é uma substância que faz muito mal, tá, gente? Tem hora que você vai fazer cachaça,
dá uns problemas lá e libera metanol, o povo tem chance de ficar até cego, tá? É perigoso. Combustíveis, então. Vamos falar um pouco da matriz limpa, né, que é o etanol, e o que é a gasolina para a gente, que é derivado do petróleo. Então, o etanol nós já estudamos. Ó, simplesmente preenche depois de hidrogênio. Tá feito. Essa aí que nós temos a usina em Bambuí, né? Depois a gente pode até discutir como é que a gente consegue obter etanol, né? E a gasolina ela é muito representada, gente. É um pouco de mistura, mas principalmente pelo octano. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito, conseguimos aí, ó. Esse aqui para nós é a cadeia da gasolina, principalmente representado pelo octano. Pode ter heptano também, tá? E vamos falar um pouquinho como é que, uma curiosidade, como é que acontece